companheiros, essa semana nós tivemos mais um episódio, né, dessa saga que são as eleições brasileiras, que a gente precisa analisar. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, assumiu a presidência do TSE. Primeiramente, queria destacar o fato, né, que muita gente não se dá conta disso daí. O TSE acaba sendo apenas uma dependência do STF. Quer dizer, o TSE é controlado pelo STF, o que é uma coisa, eu não sei o motivo disso daí, mas é uma coisa curiosa, né? Deveria ser um tribunal independente, não deveria ter nada a ver com o STF, né? Ele tem uma função independente, ele deveria ter os juízes dedicados ao problema eleitoral. A primeira coisa que chama a atenção nessa posse do Alexandre de Moraes é que a posse foi completamente diferente do que aconteceu em todas as oportunidades anteriores. Normalmente o presidente do TSE assume o cargo, imagino que deve ter alguma cerimoniazinha para que ele assuma o cargo, né? Transferência de cargo do presidente anterior para o presidente em exercício, mas com certeza nunca se viu esse espetáculo que foi a posse do Alexandre de Moraes, que contou com praticamente todos os ex-presidentes do Brasil que estão vivos aí. Tinha lá o Sarney, o Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula e o próprio Bolsonaro, teve na posse do STF, né? Foram lá para, com exceção provavelmente do Bolsonaro, foram lá para prestar a sua homenagem ao novo encarregado das eleições, né? É muito significativo porque é muito fora do comum tudo isso, né? Significa que todo um setor da burguesia está procurando reforçar a autoridade do presidente do STF no que diz respeito ao controle das eleições, né? Isso é uma coisa muito fora do comum, porque a princípio, a função do STF seria uma função técnica. Ele estaria aí para, como é que se diz? Ver se os candidatos estão inscritos regularmente, ver se há alguma impugnação, coisa que não passaria de ser uma tarefa de rotina de um tribunal técnico, né? Mas a própria pompa com que cercaram aí a posse do Alexandre de Moraes mostra que não se trata disso. Que o STF, o TSE no caso, está chamado aí a cumprir um papel político na eleição importante. O que já em si mesmo, né, é uma completa distorção do processo eleitoral. Quer dizer, o processo eleitoral não tem que ser controlado, ele simplesmente tem que existir. O processo eleitoral não é um assunto, né, de um tribunal. O tribunal existe apenas para dirimir problemas secundários na eleição. Mas acontece, né, primeiramente, que o TSE ele foi adquirindo um poder que ultrapassa muito a função real do tribunal, né? Isso daí vem se desenvolvendo há muito tempo. Um comentário importante que a gente deve fazer, que diz respeito a toda a eleição, é o seguinte: no Brasil, na época da ditadura, no final da ditadura militar, estabeleceu-se aí uma conduta que acabou se transformando numa conduta geral, que era a seguinte, né? A ditadura, em 1974, ela entra em crise. Em 1978,
Não, em 1974 mesmo, ela sofre uma derrota eleitoral muito importante para o partido da oposição consentida, que era o MDB. Então ela começa, e ela vai fazer isso durante todo o processo posterior, a ajustar as regras eleitorais para perpetuar o poder do partido da ditadura, a Arena. Então, a cada eleição eles acrescentavam coisas. Num determinado momento, né, o regime militar estabeleceu aí uma lei que previa o famoso senador biônico. Quer dizer, uma parte do Senado não seria eleita e estaria aí, por indicação, se perpetuando para que o governo militar tivesse maioria no Congresso. E assim foram fazendo várias alterações, sempre de acordo com as necessidades de perpetuação do partido da ditadura. Em 1982, por exemplo, né, que já é bem no final da ditadura, eles aprovam uma lei que ficou conhecida como Lei Falcão, né? Armando Falcão era o ministro da Justiça da ditadura, onde os candidatos estavam proibidos de falar no horário eleitoral gratuito. Então, foi disposto que você só podia apresentar a foto do candidato e falar o nome dele. Você tinha alguns segundos para falar o nome, o número e uma frase que descrevesse o candidato. Era só isso. Quer dizer, para que a oposição não pudesse fazer propaganda, porque a propaganda era desfavorável ao partido da ditadura. Desde então, a manipulação, né, das regras da eleição tornou-se uma norma. A cada eleição, né, são introduzidos aí novos elementos, muitos dos quais não são nem lei, que são estabelecidos pelo próprio TSE, para dificultar algum tipo de campanha eleitoral, né? Isso daí levou a uma situação que, na realidade, como é que a gente poderia dizer, uma verdadeira floresta de arbitrariedades.